Boa noite, pessoal. Eu o professor Edilson, da disciplina de Contabilidade de Custos. Eu estou gravando esse vídeo de uma atividade que vocês vão desenvolver, todos os alunos aí do segundo ano, tá certo? Para que vocês possam ter uma orientação e, e poderem entender o exercício, tá certo? Eu já havia comentado com vocês que nós teríamos um exercício que pudesse representar de uma forma integrada boa parte do material que nós já vimos em exercícios anteriores e também na parte teórica, tá certo? Então, está aqui a capa do exercício para o segundo ano, tá certo? Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. São palavras de Leonardo da Vinci. Então, pessoal, esse exercício aqui refere-se à atividade A5, A6 e A7, na qual eu vou computar a nota de vocês da P2, né, que seria a avaliação 2 desse semestre, tá certo? Então, vamos lá. Esse exercício, tá, nós faríamos em sala de aula, mas eu transformei ele de uma forma, e com essa videoaula, né, com essa aula explicativa, mais o exercício, eu transformei em algo que vocês podem fazer, desenvolver na casa de vocês com os recursos que vocês têm, tá certo? Então, de uma maneira geral, eu trouxe um pouquinho de algumas definições para vocês irem estudando, tá certo? E relembrando atividades que vão acontecer aí durante o exercício, tá certo? Então, são alguns pontos principais, leiam com atenção, todos eles, prestem muita atenção, tá certo? E daí vem os exercícios em si. Assinale a alternativa correta, você já sabe como é que funciona, também está tudo ligado à atividade que nós estamos fazendo aqui, representando aquela a 5, a 6 e a 7, tá certo? Sendo de custos, mão de obra direta e indireta, complete as lacunas aqui. Completar as lacunas é o seguinte, é um caça-palavras na apostila, tá certo? Então, lembra da nossa metodologia que eu falei para vocês que nós íamos conduzir nessas aulas remotas, para que nós pudéssemos manter o nosso foco em raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo, pensar, calcular, né, de forma manual, para que a gente possa exercitar o nosso raciocínio, não ficar tão preso, né, às situações que nos chegam prontas, pelos sistemas, pelos softwares, pelos processos, pelos procedimentos, tá certo? Então, aqui, né, vocês vão seguindo sempre aquela metodologia. Apostila, exercícios, correção dos exercícios, aula e a prova. Então, juntando toda essa didática, né, nós conseguimos desenvolver essa metodologia de ensino, e aqui eu fiz um caça-palavra, né, então vocês vão ter que procurar lá na apostila as frases e completar as frases aqui, tá certo? Então, aqui tem todos os tralalá, só pode ser apropriados por sua própria definição, de forma tralalá, aos produtos, isto é, mediante, pá, previsão do comportamento de custo. E assim vai. B, C e D. Ok? Então, uma maneira de fazer vocês voltar um pouquinho, olhar para a apostila, reler algumas coisas que estão aqui, de uma certa forma vocês estão estudando, estão aprendendo, estão fixando a matéria, beleza? Segundo ponto, classifique os gastos abaixo. Então, aqui vocês vão exercitar o conhecimento que vocês adquiriram nos exercícios práticos que nós fizemos durante as aulas. Vocês têm todas as aulas gravadas à disposição. Vira e mexe, estou falando para vocês, acessem, entrem no canal, façam um comentário. Vários alunos estão fazendo isso, estão estudando, aproveitando o seu tempo livre para fixar a matéria. Essa matéria é muito importante, né? Dentre as matérias, dentre as disciplinas que nós temos no nosso curso de contabilidade, né? Então, nada é perdido aqui, pessoal.
Lembra da primeira frasinha lá do Leonardo da Vinci? Volta lá, dá uma lida para vocês verem. Então, aqui, esse primeiro passo aqui serve para os dois métodos de custeio que nós já estudamos, tanto de absorção como variável, tá certo? Então, o primeiro passo da classificação, tanto para um como para outro, é separar os custos das despesas. Então, aqui vocês vão separar, simplesmente separar e classificar o que é custo, o que é despesa. Olhando aqui, fazendo as continhas, né? Se precisar fazer um rateiozinho, façam e dividam, certo? E partilhem. E qualquer outra palavra que vocês queiram utilizar. Mas é só separar. No final, vocês vão totalizar aqui o total dos custos e o total das despesas. Depois vocês vão transferir para esse quadradinho aqui o total dos custos e o total das despesas. Depois vocês vão fazer uma continha transformando em percentual, que a soma dos dois percentual vai dar 100%, e a soma dos dois gastos que vocês tiveram aqui vai dar 585.700. Perfeito? Então, essa é a primeira parte, né, da atividade prática de cálculo que vocês vão desenvolver. Mediante esta primeira parte, fizeram essa primeira parte, vocês vão ter mais algumas explicações, mais algumas definições para irem relembrando, irem voltando à matéria, e aí vai entrar a segunda parte do exercício. Então, nada de novo aqui para vocês já fizeram isso comigo nos custos, no método de custeio por absorção, e já fizeram isso também no custeio variável. Então, não mudou nada, assim, de grau de dificuldade ou de facilidade nos exercícios. É a mesma metodologia. O que muda são valores. Aumentei alguns gastos para vocês exercitarem as classificações e voltarem. Isso é um exercício de fixação mesmo, visando compreender de uma forma prática como que vocês estão, né, entendendo toda a matéria até aqui, tá certo? Então, por aqui, nós vamos novamente fazer um check de toda a parte da nomenclatura, de toda a parte que vocês desenvolveram na prática e na teoria, e fechar essa primeira parte aqui do nosso primeiro semestre, tá certo? Então, aqui, ó, abaixo, primeiro, preencha a coluna do valor de custos, os custos obtidos. Então, tá explicando direitinho o que deve ser feito, mas eu vou explicar aqui também na aula comentada, tá certo? No exercício comentado. Então, métodos de custeio, continua aqui. O que vocês vão fazer aqui? O segundo passo, né, das classificações, tá certo? Então, nós temos uma metodologia básica para calcular os custos e chegar ao valor unitário, tá certo? Então, nós fizemos a primeira parte, ela está aqui, ó. Perfeito? Ela está aqui, ó. Então, daqui, vocês vão ter todos os gastos que vão ser classificados em custos, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Energia, 90% é fábrica, está aqui em custo. E 10% administração, está aqui em despesa. Perfeito? Então, esse está relacionado à parte do custo, vocês vão trazer para cá, para fazer o segundo passo. Então, para cá, vocês vão copiar tudo aquilo que vocês classificaram em custo, certo? Uma vez que vocês classificaram, né, aquelas questões que são despesas, os gastos que são despesas, não vão fazer mais parte desta segunda tabela. Então, aqui só vem as nomenclaturas dos gastos que estão relacionados aos custos. Perfeito, pessoal? Então, aqui vocês vão preencher, ó, todas as nomenclaturas, a energia elétrica, mão de obra, matéria-prima e assim por diante, aqueles que vocês classificaram como custos. E vão pôr aqui, valor dos custos. Perfeito? E aqui os valores respectivos que vai estar aqui nesta primeira classificação que vocês fizeram,
certo? Vem aqui. Transferiu para cá a nomenclatura, transferiu para cá o custo, aí vocês vão realizar a segunda parte do exercício, ó, tá tudo explicadinho aqui, mas aí, ó, fez a nomenclatura, descreveu aqui, colocou todos os custos aqui, vocês vão usar agora a metodologia, certo? Ó, o que está relacionado aqui a custos, vocês vão usar tanto para custeio por absorção, tanto para custeio variável. Então, vocês vão pegar os custos que estão aqui, vão analisar, certo? E vão dizer se são custos diretos ou se são custos indiretos. Perfeito? Se, né, é uma classificação. Fechou aqui o custo de absorção, ó, pegou os custos aqui e classificou aqui, indiretos e indiretos. É como se você estivesse usando o segundo passo da classificação, tanto para um custeio como para o outro. Então, no método de custeio por absorção, professor, eu vou ter esses custos diretos aqui. E eu vou ter estes custos indiretos. Certo, professor? Beleza. Então, classifica aqui o que é direto e o que é indireto. Você vai usar os mesmos custos, só que aí você vai usar o outro método. Por que eu criei essas duas colunas, essas 4 colunas aqui, deixei ela uma do lado da outra? Porque depois vocês vão ver que vai haver diferença entre uma forma de aplicar a metodologia, e entre outro, a forma de aplicar a metodologia, tá certo? Eles não são iguais na classificação dos custos aqui. Então, já estou dando uma dica para vocês, ó, não vai ser igual esse desse, certo? Por quê, professor? Porque, como foi explicado na aula, esses custos aqui, você vai ter custos que são diretos e custos indiretos. E dentro do custeio de absorção, os custos indiretos, nós usamos um método de rateio para alocar esses custos ao produto e calcular o preço unitário, perfeito? Enquanto que no custeio variável, nós vamos analisar os gastos e ver aquilo que está diretamente ligado ao produto, focando mais na área gerencial, que é uma das características principais do custeio variável, tá certo? E aquilo aqui, alguma coisinha ou outra aqui, vai estar em custo fixo, né? Que aqui nós poderíamos estar classificando em diretos, mas dependendo, né, da sua, vamos dizer assim, da sua relevância, e por ele ser fixo, não variar com a demanda, tá certo? Por isso que eu escrevi tudo lá em cima, as nomenclaturas para vocês ler. O que acontece? O que são classificados como custos fixos? Aquele que não varia com a demanda. Então, se ele não varia com a demanda, onde nós vamos classificar ele? Em fixo, e não em custo direto. Não é assim que aplica o custeio variável? Então, custeio por absorção, nós temos os custos diretos e os indiretos alocados por método, por critério de rateio. Já no custo variável, nós vamos ter os diretos e vamos ter aqueles que são fixos. Aqueles que são fixos, nós vamos olhar para cá e falar, esse é fixo. Esse não muda com a demanda. Então, no custeio variável, ele é fixo. A hora que ele vir para cá, o que vai acontecer, pessoal? Nós não vamos alocar os produtos, por isso que vai dar uma diferença. A hora que você chegar aqui, você vai totalizar, ó, total dos gastos, tá aqui. Total dos gastos, custos diretos, total dos gastos, custos indiretos. Vocês vão totalizar aqui embaixo, tá certo, pessoal? Totalizem todos aqui, ó. E depois vocês vão transcrever para cá, ó. Total dos custos diretos. Tá aqui, não tá? Vocês vão colocar o total aqui. Total dos custos indiretos. Tá aqui, não tá? Aqui, ó. Vocês vão colocar aqui. Perfeito? É aqui. Total dos custos diretos do variável e total dos custos fixos do variável. Certo? Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó? Né? Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Ah, não. Só um minutinho, deixa eu raciocinar aqui. Total dos custos diretos, custeio por absorção. Total dos custos, tá certo. Daí aqui vocês podem transformar ele em percentual. Tá certo?
Total dos gastos, continua o valor que está aqui, ó. Né? Só que ele vai estar dividido aqui, tá? A soma dos dois vai dar esse aqui. A soma dos dois vai dar o mesmo valor aqui. Perfeito, é verdade. Então tá bom. Então é isso mesmo, pessoal. Custeio direto aqui, custos indiretos aqui, custeio, custos diretos do variável aqui, custos fixos do variável aqui e transforma em percentuais. Só para a gente ter uma noção, uma comparação. O que seria custos diretos na absorção? Qual o percentual dos gastos? O que representa? Custos diretos de absorção, né, indiretos, qual o percentual? Custo variável, qual o percentual? E custos fixos, qual o percentual? Beleza, aí a gente só para ter uma comparação. No método, como é que fica essa situação? No outro método, como é que fica essa situação? Então, aqui, ele é amplo, ele traz um monte de informação. Aqui, ele já vai simplificando, caminhando para a gente calcular o custo unitário, tá certo? A soma dos dois vai dar, pode trazer até o valor aqui, 100%, né? Aqui também, a soma dos dois vai dar o mesmo valor. O que vai mudar, pessoal? Na terceira tabela. Então, está explicando aqui, tá certo? E aí vai mudar. Porque aqui nós vamos trazer os custos diretos, né, os gastos, os custos diretos para o custeio de absorção e os custos indiretos para o custeio de absorção. Enquanto que no variável, nós vamos trazer só o quê? O custo direto. Aqui já não tem o custo fixo, porque o custo fixo saiu fora. Nós não vamos utilizar ele para calcular o valor unitário, perfeito? Então, olha que interessante. Então, você trouxe aqui o direto e o indireto na absorção e aqui só o direto. Então, aqui já vai dar a diferença, tá certo? De um para o outro. E aí vocês vão notando a diferença em termos percentuais também, etc. Depois, nós vamos, né, fazer a proporção, certo? A proporção dos custos diretos do parafuso é 60%. Dos custos diretos da porca é 40%. Depois nós temos os indiretos do parafuso, 60%. E os indiretos da porca, 40%. E a mesma coisa se aplica aqui, só que aqui nós só vamos ter o quê? Os diretos para parafuso e os diretos para porca, porque não tem custo fixo, tá certo? Então, enquanto para a absorção você vai ter dois valores, né? Direto e indireto, para o variável você vai preencher só o direto, perfeito? Preencheu, você vai ter o total do custo parafuso, total do custo do parafuso por absorção, total do custo parafuso pelo variável. Preencheu aqui também, você vai ter o total do custo pela porca e o total do custo do absorção e do variável. Depois que você localizou esses custos, você pode fazer a totalização do parafuso com a porca, que você vai ter o teu custo total da produção dos dois produtos, tá certo? No de absorção você vai ter um valor, no variável você vai ter outro valor. E faz depois a divisão, tá certo? Qual que é a divisão? Lá aí também, pessoal, vocês lembram, já viram nos outros exercícios, vou explicar mais um pouquinho aqui, dar mais uma dicasinha, mas como é que calcula o custo unitário do produto? Você pega o total do custo do parafuso e divide pela quantidade. É a mesma coisa que o total do custo da porca e divide pela quantidade. Aí você vai ter o custo de absorção, custeio variável. O preço de um, feito por um custo, por uma metodologia de custo, e o preço do outro, feito pela mesma, por uma outra metodologia de custo. Absorção é variável. E aí você vai ter uma comparação e vai entender um pouquinho de todo esse mecanismo, né? E poder exercitar todo o conhecimento que vocês tiveram, tá certo? Espero que vocês compreendam um pouquinho melhor com essas explicações, como fazer o exercício. Eu vou mandar esse exercício no e-mail da turma para vocês e vou deixar essa explicação disponível lá no canal para vocês acessarem e assistirem e poderem assim
fazer os exercícios, tá certo? Sucesso, bom estudo, bom exercício e vamos lá, cada vez mais buscando saber, conhecimento, né? E evoluindo assim dentro da nossa ciência contábil. Um abraço a todos vocês.